Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. É uma alegria estarmos juntos nesse congresso. Es un gozo estar juntos en este congreso. E eu sei que nós estamos aqui na expectativa de Deus, Estamos aquí expectantes de Dios, esperando que o Senhor possa quebrantar nossos corações, esperando que el Señor quebrante nuestros corazones, possa afirmar a nossa fé que afirme nuestra fe e possa nos alegrar também em nosso ministério. y que nos haga contentos en nuestros ministerios. Eu tenho orado pelo Comiban esses dias, He orado por este congreso en estos últimos días, e especialmente por um motivo. especial por un motivo. Eu tenho visto muitos líderes missionários entristecidos, Veo a muchos líderes y misioneros tristes, muitos missionários e pastores desencantados. muchos misioneros y pastores en desencanto. E minha oração é que Deus possa renovar a alegria pelo ministério em nossos corações, Que Dios nos renueve el gozo del ministerio en nuestros corazones, para sairmos deste congresso mais encantados com Jesus, para que salgamos de aquí más encantados con Jesús, com a convicção mais enraizada na con palavra, nuestra convicción más arraigada en su palabra, mas também com alegria no ministério. pero también con gozo en el ministerio. Se você veio a este congresso e está entristecido em seu coração, Si has venido con tristeza en tu corazón, talvez pelas lutas que você tem passado, quizás por las luchas que tienes, talvez pela caminhada que tem sido árdua, por su camino que ha sido difícil, você pode orar nesse momento, que ores ahora, en este momento. dizendo: Senhor Deus, Dile, Señor, renova a minha alegria no ministério em nome de Jesus. renueva mi gozo en el ministerio en el nombre de Jesús. E esta é a minha oração. Esa es mi oración. Saiamos daqui líderes, Que salgamos los líderes aquí, missionários misioneros e pastores, y pastores, com alegria renovada em nossos ministérios. con gozo renovado en estos ministerios. Será projetado em breve, Vamos a ver en pantalla onde vocês podem encontrar os dados da pesquisa missionária sobre a qual nós falaremos também. donde podéis bajar los datos de la investigación fase 3 de la que vamos a hablar aquí. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Abramos la palabra de Dios en Hechos capítulo E 13. nós leremos 3 versículos, Vamos a leer 3 os versículos. 3 primeiros versículos. Los 3 primeros, Hechos 13, 1 al 3. Nós encontramos aqui uma igreja na cidade de Antioquia, Encontramos aquí una iglesia en la ciudad de Antioquía, de uma Siria. igreja formada por líderes que têm os dons do ensino da palavra, Hombres líderes que están llenos de los dones de la palabra. uma igreja formada pelos cristãos que foram expulsos de Jerusalém, Cristianos que habían sido expulsados de Jerusalén. e os missionários que foram enviados por essa igreja revolucionaram o mundo da época. Los misioneros enviados por Jerusalén habían revolucionado el mundo. Eles formaram diversas equipes. Habían equipos. O próprio apóstolo Paulo cita 37 colaboradores em suas cartas. Pablo, por ejemplo, habla de 37 colaboradores de él. Eles pregaram o evangelho aos gentios, Predicaban a los gentiles, e eles pregaram o evangelho aos judeus, a los judíos igualmente, e eles plantaram muitas igrejas. y plantaron muchas iglesias. E nesses 3 primeiros versículos, En esos 3 primeros versículos nós encontramos um resumo missiológico a respeito da igreja enviadora. encontramos los comienzos de la formación de esa iglesia. No versículo 1, a descrição dos líderes da igreja. En el 1 tenemos los líderes de la iglesia. No verso 2, a descrição dos missionários enviados pela igreja. En el 2, los misioneros enviados por la iglesia. E no versículo 3, uma descrição da própria igreja enviadora. Y en el 3, una descripción de la iglesia que los había enviado. Eu lerei somente em português, vocês me acompanhem. Por favor, vamos a leer solo en portugués. Atos capítulo 13, Hechos 13, versículos 1 a 3. 1 al 3. En portugués, solamente. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amén. No verso 1, nós encontramos líderes definidos pela vocação e não pelo sucesso.
En el versículo 1 tenemos líderes definidos por su vocación y no por su éxito. O verso 1 nos fala a respeito de profetas e mestres e descreve seus nomes. En el 1 hay profetas y maestros con sus nombres. Nós não sabemos muito sobre eles. No hay muchos detalles sobre ellos. Não sabemos se eles tinham visibilidade ministerial. No sabemos si tenían visibilidad ministerial. Não sabemos se tinham uma carreira de sucesso. No sabemos si habían sido exitosos. Não sabemos se eles eram aplaudidos quando pregavam. No sabemos tampoco si los aplaudían en su ministerio. Mas nós sabemos uma coisa: Pero una cosa sí lo sabemos. eles eram vocacionados. Eran vocacionados. Diz a palavra que eram profetas e mestres. Dice el texto que eran profetas y maestros. O apóstolo Paulo usa o mesmo padrão na introdução das suas cartas. El apóstol Pablo usa el mismo estándar en la introducción de sus epístolas. Ele diz que é apóstolo, Él dice que él es un apóstol que é profeta, que é mestre y él es profeta y e maestro que é pregador da palavra de y Deus. que es predicador de la palabra de Dios. Ou seja, líderes definidos pela vocação e não pelo sucesso. Líderes definidos por su vocación, no por su éxito. Pelo serviço, não pelos aplausos. Por su servicio, no por los aplausos. Pela vontade de servir a Deus e não de ser servidos pelos homens. Por la voluntad de servir a Dios y no de ser servidos por los Meus hombres. irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, eu estou convencido que nós precisamos resgatar o encanto pela vocação. necesitamos, estoy convencido, rescatar el encanto por la vocación. Porque líderes encantados com a vocação procuram agradar a Deus. Porque líderes encantados por su vocación buscan de agradarle a Pois é Dios. Deus quem os vocaciona. Porque es el mismo Dios quien los vocaciona. Mas líderes encantados pelo sucesso Pero líderes encantados por el éxito procuram satisfazer os homens. buscan de agradar a los Porque hombres. são os homens que os aplaudem. Porque los hombres los aplauden. Nós precisamos resgatar o encanto pela vocação que Deus nos dá. Necesitamos rescatar el encanto por la vocación que Dios nos ha dado. William Davidson, William Davidson, em um dos seus livros, en uno de sus libros, fala a respeito de reputação e caráter. habla de reputación por un lado y carácter por otro. Ele diz que a reputação é o que falam de você, Reputación, dice él, es lo que piensa la gente de ti. mas caráter é quem você verdadeiramente Pero é. carácter es tu ser verdadero, quien tú eres de verdad. Reputação é a sua fotografia borrada, Reputación es tu fotografía no clara, mas caráter é a sua face pero verdadeira. tu carácter es tu faz verdadera como eres. Reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral, Reputación es lo que hablan de ti en tu funeral, mas caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. pero carácter es lo que los ángeles hablan de ti delante del trono del Señor. Nós precisamos resgatar o encanto pela vocação. Necesitamos rescatar el encanto por la vocación. Em uma teologia bíblica neotestamentária, En una teología bíblica del Nuevo Testamento, a vocação se estabelece sob duas colunas complementares. la vocación se establece por dos columnas fundamentales. Lemos em 1 Pedro 2 e Atos 2 Primera de Pedro 2 y Hechos 2. que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Todos los salvos en Cristo son llamados por Dios. Se alguém é salvo no Senhor Jesus, é chamado por Deus. Si alguien está salvo, ha sido llamado por Dios. E é chamado por Deus para 7 coisas: Es llamado para hacer 7 cosas. a leitura da palavra, Leer la palabra, oração, orar, comunhão, la comunión, adoração, la adoración, a diaconia, el servicio y diaconía, a santidade la santidad e a evangelização. y la evangelización. Essa é parte da verdade bíblica vocacional. Es parte de la verdad bíblica en lo que tiene que ver con la vocación. A outra metade, La otra mitad nós podemos ler em Efésios capítulo 4, versículo encontramos 11. en Efesios 4:11. É certo que Deus chama todos os salvos para servirem a Ele, Es correcto que Dios ha llamado a todos para servirle, mas no meio de todos Ele também chama alguns pero entre todos llama a algunos para serem apóstolos, para ser apóstoles, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas,
pastores e mestres. pastores y maestros. Ele chama todos Él llama a todos e ele chama alguns. y Él llama también a algunos. E esses alguns que são chamados por Deus, Y algunos que están llamados por Dios são chamados por Deus para que três coisas aconteçam. para que acontezcan tres cosas son E essa llamados. teologia bíblica paulina é resumida em Efésios capítulo 4. Y eso está en resumen en Efesios 4. Para que a igreja seja edificada na palavra, Primero, para que la iglesia sea edificada en la palabra, para que o povo seja pastoreado no dia a dia, para que su pueblo sea pastoreado día tras día. e para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Y tercero, para que el evangelio se pueda esparcir por todo el mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, não troquemos a vocação pelo sucesso, no cambiemos la vocación por el éxito. não troquemos o caráter pela reputação, No cambiemos el carácter por la reputación. não troquemos os ministérios pelos benefícios, No cambiemos ministerios por sus beneficios. e não troquemos a humildade pelos títulos. No cambiamos la humildad por los títulos. Que Deus possa reencantar esse movimento missionário pelo chamado dele. Que Dios nos reencante este llamado misionero por su llamado. Acompanhem comigo. Por favor, síganme. Se no versículo 1 En el versículo 1 encontramos líderes definidos pela vocação e não pelo sucesso, ahí encontramos líderes definidos por su vocación, no por su éxito. no versículo 2 En el versículo 2 nós encontramos missionários definidos pela piedade, encontramos a misioneros definidos por su piedad, pela espiritualidade por su espiritualidad e não pela capacidade humana. y no por una capacidad O humana. versículo 2 começa com um verbo, El versículo 2 empieza con un verbo. e o verbo é servindo. El verbo es servir. Em algumas versões é louvando. Perdón. Em algumas versões é louvando. En otras se dice alabando. O verbo no original grego é leiturgunton. En el griego el verbo es liturgo. E este é um verbo raro no Novo Testamento. No se encuentra muy a menudo en el Nuevo Testamento. Normalmente o verbo servir, A menudo el verbo servir ele é construído sobre uma palavra grega que é doulos, se construye sobre una palabra griega que es doulos, que é escravo ou servo. esclavo o siervo. E é esta palavra que Paulo usa em suas cartas. Y es la palabra que Pablo usa en sus cartas. Que ele serve ao Senhor como doulos, como escravo. Él sirve al Señor como doulos, como su esclavo. Mas não é esta palavra que compõe o verbo servindo aqui. Pero no es la palabra que encontramos aquí cuando se traduce sirviendo al Señor. A segunda opção, La segunda opción, mais comum, más común, seria a palavra diáconos, sería la palabra diáconos. ou seja, servir ao Senhor servindo aos irmãos. O sea, servir al Señor por medio de servir a los hermanos. Mas também não é esta palavra que encontramos aqui. Pero no es la palabra que encontramos aquí en ese texto. Encontramos aqui um termo raro, Hay una palabra poco común. que é servindo ao Senhor como leiturgos. Es servir al Señor como liturgos. E me acompanhe, Por favor, síganme. leiturgos era um abençoador, Liturgos era alguien que bendice a otros. era uma pessoa que tinha vida de piedade, Una persona con una vida de piedad, era uma pessoa com influência espiritual sobre outros. con influencia espiritual sobre los demás. É uma pessoa que hoje poderíamos falar no nosso linguajar que ele ou ela é uma bênção. Como decimos, fulano, sotano es una bendición. Conhecem pessoas assim? Conocéis a gente así, ¿verdad? Que a simples convivência parece que nos atrai a Cristo. Solo de estar con ellos estamos bendecidos. Que um telefonema conversando com essa pessoa, nosso coração se alegra em Deus. Una llamada por teléfono alegra nuestro corazón. E é este o verbo aqui usado para Paulo e Barnabé. Y ese es el verbo usado para Bernabé y Saulo. Enquanto eles serviam ao Senhor, Mientras servían al Señor sendo uma bênção onde eles estavam, y eran de bendición a donde com estaban, piedade de vida, con piedad de vida, com influência espiritual, con influencia espiritual positiva, então disse o Espírito Santo: entonces dijo el Espíritu Santo, separai-me separadme para a obra que os tenho para enviado. la obra a la cual los he enviado. Meus irmãos, nós temos aqui um princípio bíblico importantíssimo Hermanos, tenemos aquí un principio bíblico importantísimo na área do envio missionário. en el área del envío misionero. Não enviem para longe quem não é uma bênção perto. No envíe lejos el que no es bendición cerca. Quem não é uma bênção na igreja local,
el que no es bendición en su iglesia local, não será uma bênção nos confins da terra. no será bendición en lo último de la tierra. Envie para longe quem é uma bênção perto. Envíen lejos a los que son bendición cerca. Caráter transformado, Carácter transformado, vida piedosa, vida de piedad, influência espiritual. influencia espiritual. Estão prontos? Listos. Vamos enviá-los. Ahí entonces los enviamos. Desde 2006, no Comiban 2006, Desde el Congreso Comiban 2006 en España, grupo de pesquisadores tem investigado o movimento missionário ibero-americano. un grupo de investigadores han analizado los misioneros, el movimiento misionero de misiones. Esta pesquisa foi feita sob a coordenação do Dr. Levi e a sua preciosa equipe. El doctor Levi y su equipo precioso han coordinado este proyecto de investigación. E eu gostaria de recomendar não apenas a leitura desse relatório, Recomienda no solo que lean los reportes, mas estudo minucioso destas respostas, sino también un estudio en detalle de lo que han encontrado. porque podem direcionar o nosso movimento missionário para os próximos anos pela graça de Deus. Porque eso nos puede ayudar en direccionar nuestro movimiento en los próximos años por su gracia. O resultado dessa pesquisa traz motivos de grande celebração. Hay resultados en la investigación que son de gran bendición. Missionários sendo enviados, Misioneros enviados, gente valorosa, gente de valor, valiente, dando a vida pelo Senhor que Jesus. dan su vida por el Señor Jesús. Igrejas enviando Iglesias enviando no poder de Deus en el poder del Señor. e os nacionais recebendo os Y missionários. los nacionales recibiendo a nuestros obreros. Mas há também motivos de grande Pero preocupação. también hay motivos de gran preocupación. Eu trago alguns destaques. A ver, unos detalles. 89% dos missionários possuíam uma saudável prática das disciplinas espirituais antes de saírem para os campos. Un 89% de los misioneros tenían una disciplina espiritual fuerte antes de salir al campo. Apenas 49% desses missionários mantiveram essa disciplina ao chegarem nos campos. Sin embargo, después de llegar al campo, del 89 baja un 49% que han mantenido una disciplina espiritual E fuerte. somente 21% dos enviadores coopera com os missionários nesta área. Y solo un 21% de los que envían les ayudan en la disciplina espiritual. Necessitamos, portanto, urgentemente Así que es urgente resgatar as prioridades das disciplinas espirituais do movimento missionário. rescatar la prioridad de la disciplina espiritual en el movimiento misionero. Saindo daqui desse congresso, lendo mais a palavra, Salir de aquí de este congreso leyendo más la palabra, orando mais a Deus orando más al e Señor, incentivando os missionários a fazerem o mesmo. animando a los obreros a hacer lo mismo. 93% dos enviadores entendem que os missionários devem ser discipulados antes do envio. Un 93% de los que envían entienden que los misioneros deben de ser discipulados antes de salir al campo. 60% dos missionários dizem que estão discipulando em seus campos. Un 60% de los misioneros dicen que están haciendo discípulos en el campo. Mas apenas 38% dos líderes nacionais reconhecem que os missionários estão discipulando. Sin embargo, solo un 38% de los que envían reconocen que los misioneros, de los nacionales reconocen que los misioneros hacen discípulos en sus países. Parece-me que discipulado é daqueles temas que todos valorizam, Todos dan valor al discipulado. que todos leem e falam a respeito, Todos hablamos y escribimos sobre ello, mas que poucos praticam. pero pocos lo practicamos en verdad. 2/3 dos missionários afirmam experimentar cansaço ou esgotamento. 2/3 de los misioneros dicen que experimentan cansancio o agotamiento en el campo. E isso é alarmante. Eso es algo impactante. 2/3. 2/3 de ellos. E apenas 1/3 dos enviadores reconhece que os missionários descansam de maneira adequada. Y solo 1/3 de los que envían reconocen que los misioneros enfrentan cansancio. A cultura latina, La cultura latina ativista, es activista. nem sempre tão organizada No somos muy organizados. e com metas idealistas, Tenemos objetivos idealistas. pode promover uma epidemia de esgotamento entre os missionários nos próximos anos. Podemos provocar una epidemia
de agotamiento entre los misioneros en los E próximos este é años. grande alerta dessa pesquisa para esse movimento nesse dia. La investigación en ese punto nos trae un gran alerta en ese punto. Somente 22% dos enviadores Solo un 22% de los que envían afirmaram não ter conhecimento de conflitos entre missionários e pessoas locais. dicen que no conocen conflictos entre los misioneros y los nacionales. E isso coincide com 80% dos nacionais Eso está exactamente correspondiendo a un 80% de los nacionales nativos. que afirmam que os missionários não sabem bem lidar com conflitos locais. Dicen ellos que los misioneros nuestros no saben cómo manejar conflictos. Junto a isto, Además de eso, a su lado, metade dos missionários não falam bem a língua local. la mitad de los misioneros no hablan bien el idioma local. E apenas um terço dos enviadores investe recurso nisso. Y solo un tercio de los que envían invierten dinero en finanzas en eso. Acrescido a isto, Además de eso, 60% dos enviadores planejam ações em outros campos ou países sem a participação dos nacionais. un 60% de los que enviamos planeamos la acción misionera sin la participación de los líderes nacionales de aquellos países. Precisamos, portanto, de mais parceria, Necesitamos más enlaces, de mais comunhão, de más comunión, de mais cumplicidade. de más complicidad. en la obra. Fato, meus irmãos, que nos alegra sobremaneira: Hay un hecho que nos da mucho gozo. o trabalho dos missionários solteiros, El trabajo de los misioneros solteros, com destaque para as mulheres solteiras, sobre todo para las mujeres solteras, é o melhor avaliado em todas as mostragens, es el más bien evaluado en las muestras, tanto pelos nacionais tanto por los nacionales, quanto pelos enviadores. al igual que por los que envían. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Minhas irmãs, Hermanas, perseverem. sigan adelante. Jesus Cristo está sendo glorificado. Jesús está siendo glorificado. E algo que saltou aos meus olhos, Algo que me ha saltado a los ojos, fonte de grande preocupação: que es una fuente de gran preocupación. somente 28% dos enviadores recomendam que os missionários busquem uma igreja, aliás, uma agência missionária. Solo un 28% de los que envían recomiendan que los candidatos a la misión busquen a una agencia misionera. 66% recomendam que busquem apenas uma igreja local ou uma denominação. Mientras que un 66% recomiendan que busquen a una iglesia local o a un comité de misiones. Eu faço duas considerações maiores. Hago dos grandes consideraciones aquí. Parece-me Primero, que o movimento missionário dos últimos 10 anos cresceu bastante com um impulso denominacional. me parece que en los últimos 10 años hay un impulso denominacional muy grande a la misión. E nós crescemos com isso, graças a Deus. Y gloria a Dios que hemos crecido en eso. Mas, paralelo a isto, Pero a la par de eso, parece que nós temos perdido na área da contextualização. hemos perdido en el área de la contextualización. Não é incomum igrejas esperarem que os missionários reproduzam o que eles têm em casa na mesma metodologia. No es común que las iglesias esperen que los misioneros hagan en el campo igual que hacen en sus iglesias enviadoras. Segunda consideração: Segunda consideración, crescemos no trabalho, hemos crecido en el trabajo, nos projetos, en los proyectos, nas realizações, en la realización, na plantação de en igrejas, plantar iglesias, na en evangelização, evangelizar, na tradução da Bíblia. en traducir la Biblia. Louvado seja o nome de Deus. Alabado sea el Señor. Mas nós não temos crescido no relacionamento com o povo nacional. Pero no hemos crecido en la relación con los nacionales en el campo. Portanto, parece-me que o nosso ponto fraco é este: relacionamento. Así que al parecer nuestro punto de debilidad es las relaciones personales. Em duas dimensões: En dos dimensiones. relacionamento entre denominações, agências e centros de treinamento, Relación entre denominaciones, agencias y centros de capacitación.
E o relacionamento entre os missionários, os enviadores e o povo local. Y la relación entre misioneros, los que envían y los nacionales. Mas, meus irmãos, relacionamento é algo que passa pelo quebrantamento do coração. Pero las relaciones pasan primero por un quebrantamiento del corazón. George Miller foi um pastor no século XIX na Inglaterra. George Miller, pastor en el siglo XIX en Inglaterra, Pastoreou a mesma igreja por 40 anos. fue pastor de la misma iglesia por 40 años. Fundou 112 escolas. Había fundado 112 escuelas. Ele sustentou mais de 10.000 órfãos. Sostenía a más de 10.000 huérfanos. Começou um ministério novo aos 70 anos de idade. Empezó un nuevo ministerio cuando tenía ya 70 años de edad. Entre 70 a 87 anos de idade, ele percorreu 42 países. Pasó por 42 países de su edad de 70 años hasta los 80 y E pico. pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. Y predicó el evangelio a más de 3 millones de personas. Quando voltou para a Inglaterra, Cuando regresó a su país de Inglaterra, ele foi entrevistado por um jornalista cristão. le hicieron una entrevista en un periódico cristiano. E falaram, pastor George Miller, Pastor George Miller, le dijeron, mais de 100 escolas, más de 100 escuelas, mais de 10.000 órfãos, más de 10.000 huérfanos atendidos, mais de 40 países, más de 40 países visitados, mais de 3 milhões de pessoas. más de 3 millones de personas escuchando el evangelio. Qual é o segredo de George Miller? ¿Cuál es tu secreto? Ao que ele respondeu, Él dijo, o segredo de George Miller mi secreto, George é Miller, que George Miller já morreu há muitos anos atrás. es que George Miller ya está muerto desde muchos años. Já não sou eu quem vive, Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive pero em mim. Cristo vive en mí. Meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas míos, a primeira missão da igreja la primera misión de la iglesia não é pregar o evangelho. no es predicar el evangelio. A primeira missão da igreja La primera misión de la iglesia não é ajudar o aflito, no es ajudar aquele que está em sofrimento, ayudar al que está sufriendo, nem mesmo treinar missionários. ni aún entrenar a misioneros. A primeira missão da igreja La primera misión de la iglesia é morrer, es morir, para chegar ao ponto de falar, para llegar al punto de poder decir, já não sou eu quem vive, ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive em mim. sino que Cristo vive en mí. Se no verso 1 Si en el versículo 1 de Hechos 13 encontramos líderes definidos pela vocação e não pelo sucesso, encontramos a líderes definidos por su vocación, no su éxito, no verso 2 en el versículo 2 encontramos missionários definidos pela piedade e não pela capacidade. encontramos a misioneros definidos por la piedad, no por su capacidad. No verso 3 En el 3 encontramos uma igreja movida pelo Espírito, vemos a una iglesia movida por el Espíritu Santo, não pelos programas ou pelas metas. no por sus programas o sus objetivos. E eu gostaria de repetir, Quiero repetirlo. uma igreja movida pelo Espírito Santo, Una iglesia movida por el Espíritu Santo, não por uma metodologia, no por una não metodología, por um programa próprio, no por un programa não suyo, por metas a serem cumpridas, no por objetivos a alcanzar, mas pela vontade de Deus. sino por la voluntad de Dios. No versículo 3 nós encontramos algo fantástico, En el 3 encontramos algo extraordinario, que o Espírito Santo falou com a igreja que el Espíritu Santo habló a la e a iglesia igreja ouviu. y la iglesia lo escuchó. Nós não sabemos como a igreja ouviu. No sabemos cómo oyó la iglesia. Alguns teólogos reformados falam que a igreja ouviu pelos profetas e mestres do versículo 1. Algunos reformados dicen que escucharon por boca los profetas y maestros del versículo 1. Mas nós não sabemos como a igreja ouviu. Pero no sabemos cómo escuchó eso la iglesia. Mas nós sabemos como estava a igreja quando ela ouviu. Pero sí sabemos cómo se encontraba la iglesia cuando escuchó al Espíritu. Ela estava buscando a Deus La iglesia estaba buscando a Dios em oração e em jejum. en oración y ayuno. E é ali que nós precisamos estar, Y es ahí donde tenemos que estar para sermos um movimento guiado pelo Espírito Santo. para que seamos un movimiento guiado por el Espíritu E no Santo. verso 3 nós lemos, Y en el 3 leemos, impondo sobre eles as mãos, imponiendo sobre ellos las sobre manos, Paulo e Barnabé, sobre Bernabé y os Pablo, despediram. los despidieron.
vamos entender um pouco sobre imposição de mãos. a ver lo que quiere decir con imposición de manos. Há 3 significados históricos naquele primeiro Hay século. 3 nuances históricas en esto. Impor as mãos era sinal de autoridade. Primero, imponer las manos era una señal de autoridad. Remonta ao contexto helênico, quando um pai impunha as mãos sobre seu filho. Vuelve al contexto de los griegos cuando un padre imponía las manos sobre su hijo, Esperando que esse filho pudesse substituí-lo na liderança da família. en la esperanza de que ese hijo fuera su sustituto como líder en la familia. Era uma transmissão de autoridade. Era una transferencia de autoridad. Para Paulo e Barnabé, Para Pablo y Bernabé, significa que eles tinham a autoridade que Cristo deu à igreja. quiere decir que ellos tenían la autoridad que Jesucristo había dado a la Porque iglesia. nós não trabalhamos com autoridade própria. Porque no trabajamos con nuestra propia autoridad. Nós trabalhamos com a autoridade de Cristo. Trabajamos con la autoridad del Señor. E só temos autoridade para fazer uma coisa apenas: Y solo tenemos autoridad para hacer una sola cosa nada más. a vontade de Deus. La voluntad de Dios. Imposição de mãos Imposición de manos era também sinal de reconhecimento. era también una señal de reconocimiento. Na cidade de Alexandria, naquela época, En Alejandría, en aquel entonces, alguns soldados foram escolhidos para defender a cidade dos ataques. algunos soldados habían sido elegidos para defender la ciudad Porque ellos en contra de estaban- los ataques. Eles estavam prontos. Porque ellos estaban listos. Para Paulo e Barnabé, Para Pablo y Bernabé, significa que a igreja em Antioquia significa eso que la iglesia en Antioquía reconhecia a vocação e o chamado, reconocía la vocación, el llamado, mas reconhecia também a capacidade e os dons que eles tinham para a missão. pero igualmente reconocía su capacidad y los dones para la misión. Imposição de mãos Imposición de manos era também sinal de cumplicidade. era además una señal de complicidad. Encontramos no contexto romano, En el contexto romano, as autoridades impunham as mãos sobre os generais que eram enviados para longe. las autoridades ponían las manos sobre los generales enviados para lejos, E significava que eles não seriam esquecidos. para decir que ellos no serían olvidados. Para Paulo e Barnabé, Para Pablo y Bernabé, significava que eles poderiam ir além fronteiras, significaba que ellos podían ir más allá de las fronteras, mas não seriam esquecidos pela igreja. pero jamás serían olvidados por su iglesia. Nós precisamos enviar missionários nesta capacidade. Necesitamos enviar misioneros de esa manera. Sinal de autoridade, Señal de autoridad, sinal de reconhecimento señal de reconocimiento e também sinal, meus irmãos, daquilo que Deus está fazendo na cumplicidade. pero señal también de lo que Dios está haciendo en esta complicidad. Envio missionário não pode ser um programa de domingo à noite. El enviar misioneros no puede ser simplemente un programa de un domingo por la noche en É el um culto. compromisso com Deus para uma vida inteira. Es un compromiso con Dios para toda una vida. Na América Latina, En América Latina nós nos encantamos com o crescimento das igrejas na última década. nos hemos encantado en las últimas décadas con el crecimiento de muchas iglesias. Louvado seja Deus por isso. Alabados el Señor por eso. Mas precisamos nos reencantar com a oração. Pero necesitamos un reencantamiento con la oración, Com a palavra, con la palabra, com o envio missionário con el envío de misioneros e com o evangelho. y con el evangelio. Eu estou convencido Estoy convicto que nós precisamos falar menos sobre nós mesmos que necesitamos hablar menos de nosotros e mais sobre Jesus. y más de Jesús. Falar menos sobre os nossos teólogos Hablar menos de nuestros teólogos e pastores y pastores e presidentes de denominação y líderes denominacionales e missionários y misioneros e incluso, falar mais sobre Jesus. y hablar más de Jesús. Nós precisamos levantar menos a bandeira da nossa agência, Necesitamos levantar menos la bandera de nuestra agencia, menos a bandeira da nossa denominação, menos la bandera de la denominación menos a nuestra, bandeira da nossa instituição o de nuestra institución, e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus y que tira o levantar más pecado do mundo. alto la bandera del Cordero de Dios que quita el É a pecado bandeira del do mundo. Senhor Jesus, Es la bandera del Señor Rei Jesús, dos reis, Rey de reyes, Senhor dos y senhores. Señor de señores. Nós estamos encantados demais com o crescimento da igreja
na América Latina. Necesitamos un otro encanto con la iglesia de América Nós Latina. precisamos nos reencantar com o Evangelho. No con la iglesia, sino con el Evangelio. Porque a igreja não é o poder de Deus. Porque la iglesia no es el poder de Você Dios. não é o poder de Deus. Tú no eres el poder de Nem o Dios. seu movimento. Ni tu O movimiento. que é o poder de Deus? ¿Qué es entonces el el poder de Evangelio. Dios? Es el Evangelio. Para a salvação de todo aquele Para que crê. salvación de todo aquel que cree. A antropologia norte-americana En la antropología de Norteamérica tem falado que a globalização e a urbanização são os dois elementos que definem a nossa geração. dicen que la globalización y la urbanización definen el movimiento de la gente hoy día. A antropologia francesa La antropología de Francia tem falado que há mais um elemento, añade un elemento más, que é a polarização, que es la polaridad. a valorização dos extremos. Los extremos son valorados. Permitam-me dizer, Déjenme deciros, nós vivemos essa polarização vivimos esa polaridad missiológica e misionológica missionária y misionera em nossos dias. en nuestros días. Entre igreja missional e missionária. Hablamos de iglesia misional de un lado, iglesia misionera de otro. Missão integral versus missão evangelizadora. Misión integral en contra de misión evangelizadora. Entre missão e missões. Hablan de misión y misiones como dos cosas distintas. Nós precisamos centralizar o evangelho Necesitamos poner en el centro el evangelio e evitar as polarizações. y evitar los polos opuestos. Porque a missão é de Deus, Porque la misión es de Dios, promovida por Deus, promocionada por Dios, controlada por Deus, controlada por Dios. e ao mesmo tempo Y es un nuevo tiempo. é Deus quem nos envia em missões. Es Dios quien nos envía en misiones. A igreja deve ser missional, La iglesia tiene que ser misional sal da terra e luz do mundo onde está, para ser la sal de la tierra donde esté. e ao mesmo tempo missionária Y al mismo tiempo misionera até os confins da hasta terra. lo último de la tierra. A missão deve ser integral, La misión tiene que ser integral, envolvida com o sofrimento humano involucrada con el sufrimiento humano e, sobretudo, y evangelizadora, sobre todo evangelizadora, apresentando a mensagem de Cristo presentando el mensaje de que Jesús transforma e salva. que transforma y que salva. O evangelho é supracultural, El evangelio es supracultural, por encima de la cultura, porque define a cultura e não o contrário. porque ella define la cultura y no al revés. É multicultural, Es multicultural, porque traz pessoas de todos os povos ao Senhor Jesus. porque añade gente de todas las etnias al Señor Jesús. É intercultural, Es intercultural, porque essas pessoas salvas vivem em comunhão. porque esas personas salvas viven ellas todas en O comunión. evangelho é também cultural, El evangelio también es cultural, porque foi revelado em Jesus no nosso tempo e na nossa história. porque fue revelado en Jesús en nuestro tiempo, en nuestra O historia. evangelho é também transcultural, También es el evangelio transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura. porque lleva el evangelio de una cultura a otra. E o evangelho é contracultural, También es porque contracultural, alcança e transforma o homem dentro da sua cultura. porque alcanza y transforma al ser humano que está en su cultura. O evangelho é o Senhor Jesus. El evangelio es el Señor Jesús. Precisamos seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Necesitamos seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eu gostaria de encerrar Quiero terminar ahora falando sobre uma experiência que minha esposa Rosana e eu vivemos alguns anos atrás. hablando de una experiencia que mi esposa Rosana y yo vivimos tiempos atrás. Ainda plantávamos igrejas entre o povo Concomba, na África. Plantábamos iglesia entre el grupo Concomba en África. Chegamos entre eles como missionários pioneiros. Llegamos entre ellos como misioneros pioneros. Aprendemos a língua, Aprendimos su lengua, aprendemos um pouco da cultura, algo de su cultura. começamos a pregar o evangelho, Empezamos a predicar el evangelio. ainda sem muita fluência linguística. No mucha influencia teníamos en la lengua. Depois de algum tempo, Después de un tiempo, pela graça de Deus, algumas pessoas se por converteram. la gracia de Dios, algunos se convirtieron. Éramos 13 pessoas convertidas a Cristo naquele Éramos povo. 13 convertidos en aquella etnia. Resolvemos fazer um culto aberto Decidimos hacer un culto en abierto, al aire libre, no meio da aldeia. en el medio de la comunidad. Seria o primeiro culto naquela região.
Hubiera sido el primer culto en aquella región. 13 convertidos. 13 convertidos. Mas centenas nos observavam. Pero cientos de gente nos observaban. E começamos com louvor. Y empezamos con alabanza. E depois alguns testemunhos. Después unos E testimonios. chegou a hora de eu pregar. Y luego me tocaba predicar. E foi o sermão mais difícil que eu já preguei em minha vida. El sermón más difícil que he predicado en toda mi vida. Porque 2 feiticeiros falaram: nós vamos atrapalhar. Porque 2 hechiceros dijeron, vamos a estorbar tu prédica. E eles ficaram atrás de mim. Y estaban por detrás mío. E eu falava e eles falavam o contrário. Yo hablaba algo y ellos hablaban lo contrario. Eu dizia: por que Deus? Yo decía, porque Dios. E eles gritavam: não existe Deus. Ellos gritaban, Dios no existe. Eu dizia: Jesus Yo hablaba, Jesús é o poder para salvar a todo aquele que es el crê. poder de salvar a todo el que E cree. eles gritavam: não creio em Jesus. Ellos decían, no crean a Jesús. Para piorar a situação, Para empeorar todo. as pessoas queriam me ouvir, Las personas querían escucharme então gritavam com eles. y gritaban a ellos. Sabe aquele sermão que você prega e você pensa: ninguém entendeu nada? Y yo pensaba, la gente no me ha entendido nada. E eu me sentei perto do primeiro convertido. Y me senté al lado del primer convertido. Depois de terminar o sermão, Después de terminar mi sermón, eu estava frustrado. yo estaba frustrado. Mas aquele homem chamado Mebá, El hombre llamado Omebar, homem de Deus muito positivo, un hombre de Dios muy positivo, ele disse: foi uma benção. él me dijo, hermano, fue una bendición. E ele disse: vamos orar por aqueles que se entregaram a Cristo. Oremos por aquellos que se han entregado a Jesús. Eu disse: eu acho que ninguém entendeu bem. Pero yo dije, creo que nadie entendió. E ele perguntou: quem aqui entendeu e está entregando sua vida ao Senhor Jesus? Y él alzó la voz y dijo, ¿quién aquí ha entendido y quiere dar su vida a Jesús? E 67 pessoas vieram para que orássemos por elas. 67 pasaron adelante Louvado seja para Deus. recibir oración. Gloria a Dios. Mas o que mais me impressionou não foi isso. Lo que más me ha impactado fue lo siguiente. Orando por aquelas pessoas, Orando por ellos, uma mulher vinha em minha direção. una mujer vino a mí, Ela se arrastava. se arrastraba. Havia tido paralisia infantil quando criança. De niña había estado paralizada. E ela apenas se arrastava usando os seus braços e mãos. Se arrastraba con sus brazos y por los codos. Eu soube depois Supe después que ela morava a mais de 5 quilômetros de distância. que ella vivía más de 5 kilómetros lejos de ahí. Ela havia ouvido o evangelho Había escuchado el evangelio quando nós havíamos passado lá. cuando habíamos pasado por su E ela lugar. acordou naquela manhã En aquella mañana se despertó ella com pensamento: con un pensamiento solamente. eu preciso de Deus. Necesito a Dios. Pediu a seu pai que a levasse para aquele culto Pidió a alguien que la llevara al culto e a seus irmãos. y a sus hermanos. E eles se negaram. Ellos dijeron no. E ela não pensou 2 vezes. Ella no pensó 2 veces. Ela começou a se arrastar Se arrastró 5 quilômetros 5 a kilómetros manhã inteira, toda la mañana no meio do mato, en medio de la jungla, no meio da lama, con lama, por cima das pedras. por sobre las E piedras. chegou ali ofegante, Y llegó ahí cansada, Levantou a agotada. sua mão, Y alzó la mano, a sua mão sangrava. sangraba su mano. E ela perguntou: Y ella preguntó, será que há ainda tempo para que eu também entregue a minha vida ao Senhor ¿hay Jesus? tiempo todavía para que yo dé mi vida a Jesús? Ou será que eu cheguei tarde ¿O he demais? llegado tarde más? As mulheres da nossa igreja Las mujeres de la iglesia limparam aquela senhora se le acercaron e ela cobriu o rosto com as 2 mãos y cubrió su rostro con sus manos. e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Y oraron por ella, entrega tu vida a Jesús. E eu fui para casa Y fui a mi casa com esta pergunta: con esa pregunta. que poder é este? ¿Qué poder es este? Que poder é este? ¿Qué clase de poder es este? Que faz uma mulher que nem é daquela tribo Que hace que una mujer en esa tribu se arrastar durante 5 quilômetros, se arrastrara por 5 kilómetros debaixo de zombarias, bajo la burla de la gente, no meio do mato, da lama e das pedras, por jungla, piedra y matos, para entregar a sua vida ao Senhor para Jesus. entregar su vida a Jesús. Que poder é este? ¿Qué clase de poder es este? Não é o poder da igreja, No es el poder de la iglesia, não é o poder do missionário, no es el poder del misionero, não é o poder da metodologia, no es el poder del método, não é o poder do congresso e do movimento, no del congreso, de un movimiento, mas é o poder de Deus pero es poder de Dios revelado em Jesus. revelado en Jesús. Por isso que nós precisamos, meus Por eso irmãos, necesitamos, nos hermanos y hermanas, encantar menos com o sucesso, hablar menos del éxito,
Nos encantar menos com os títulos. encantarnos menos con los títulos, Nos encantar menos com as nossas denominações e agências missionárias. admirar menos agencias y estructuras, E levantar a y bandeira levantar la bandera do Cordeiro de Deus, del Cordero de Dios que tira o pecado do que mundo. quita el pecado del mundo. Eu gostaria de rapidamente orar com você. Quiero orar por vosotros rápidamente, Mas eu gostaria de orar por você que perdeu a alegria do ministério. sobre todo para que tú que quizás has perdido el gozo del ministerio. Nós estamos em casa. Estamos en casa. Se é este o seu caso, Si es tu situación, pelas suas lutas, sus luchas, pelo entristecimento da alma, tu tristeza del alma, você está obedecendo a Deus, estás obediente a Dios, mas tem perdido a alegria no ministério. pero has perdido el gozo del ministerio. Se é o seu caso, Si es tu caso, diga com Deus: dile a Dios, sou eu, Senhor. Señor, soy yo. Deus, renova a alegria em nossos ministérios em nome do Senhor Oh Jesus. Dios, renueva el gozo en nuestros ministerios en el nombre del Señor. Renova em nós o encantamento pela vocação, Renueva en nosotros el encanto por la vocación, pela piedade, por la piedad, pela espiritualidade por la e espiritualidad pelo envio, y por el envío, para que todos os povos conheçam, para que todos los pueblos que o conozcan, Senhor seja glorificado. para que el Señor sea Em glorificado. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém, ó Deus. Amén.